Olá, meus queridos alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Que bom que está tudo bem. Bom, nós vamos trabalhar grandezas e medidas, não é? Vou apresentar aqui para vocês outras formas de grandeza e medidas, que nós já estudamos, né? Vocês lembram que nós já estudamos esse conteúdo, mas nós vamos apresentar outras unidades de grandezas e medidas, tá certo? Então, você já organizou o seu material? Vá lá e organize. Eu vou ficar esperando você aqui. Ok, organizaram tudo direitinho, os lápis, borracha, lápis, os livros. Então vamos lá para a nossa aula. O que nós vamos estudar? Nós vamos comparar massas e capacidade utilizando termos como mais pesado, mais leve, cabe menos, entre outros, para ordenar objetos do uso cotidiano. Então vamos lá. O que tem aqui? Nós vamos trabalhar objetos, fazer comparações entre um objeto que é mais pesado, um objeto que é mais leve, o que cabe mais, o que cabe menos. Então, e outras, nós vamos colocar outras, várias atividades que envolvem esse conteúdo, ok? Então, no decorrer da aula, você vai observando que as atividades estão aplicadas à habilidade da aula de hoje. Então, vamos lá. Você conhece esse instrumento? Você já viu esse instrumento em algum lugar? Muito bem, você viu, né? Você está vendo que esse instrumento é um instrumento usado para pesar. O que nós podemos pesar com esse instrumento? Não é? Então, que instrumento é esse? Por exemplo, que instrumento? O que você diz para mim? Que instrumento é esse? Esse instrumento é a balança. E com a balança, nós podemos, por exemplo, pesar a massa do nosso corpo, saber quanto nós pesamos. O que mais que nós podemos pesar? Quando você sai para fazer uma compra, o que você compra no quilo? No peso, que precisa pesar. Muito bem. Aí nós temos vários produtos que precisamos pesar, como por exemplo, o arroz. Quando você vai ao supermercado para comprar o arroz, você observa que lá tem a quantidade de quilos que você comprou, o açúcar, a farinha, a carne. Então, todos esses produtos, objetos do seu dia a dia, você utiliza a balança para pesar. Entenderam? Então, vamos para o próximo. Vamos lá. Aqui é uma atividade de balança. Vamos ver aqui. José é feirante. Olha um lugarzinho que utiliza muito a balança. Na feira, no mercado. Quando você vai comprar o quê? Frutas, por exemplo, que é o que tem aí na balança. Então, ele estava pesando frutas na balança.
Pronto, aí é um tipo de balança. A balança está equilibrada ou desequilibrada? Explique sua resposta. Ó, ficou faltando um ezinho bem aí no explique sua resposta, tá bom? Só o ezinho acrescentar aí. Então, o que é que está dizendo aqui? Essa balança está equilibrada ou ela está desequilibrada? Professora, e o que é equilibrado e desequilibrado? Pronto. Quando você observa aí, quando a balança está equilibrada, ela fica a mesma altura, é o mesmo peso. Tá aqui, ó. Como se aqui fosse um objeto, aqui outro na balança e ele está no mesmo peso. Quando a balança está desequilibrada, quando ela está desequilibrada, é porque um pesa mais do que o outro. Então, ela está desequilibrada. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão observar de acordo com o que eu falei e escrever aí se a balança está equilibrada ou desequilibrada. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Então, vamos ver aqui. Bom, o José, ele está pesando aí, deu para você observar que ele está pesando maçã e pera. Só que de um lado, ele colocou uma maçã e uma pera. Do outro, ele colocou só uma maçã. Então, o que aconteceu aí? O lado que ele colocou a maçã e a pera ficou mais pesado do que o lado que ele colocou só a maçã. Então, aí, equilibrou ou desequilibrou a balança? Lembrem que eu falei que equilibrado é quando a balança está na mesma altura, o mesmo peso, ela está equilibrada. E quando tem um lado está mais pesado do que o outro, ela está desequilibrada. Então, qual a resposta dessa questão? Ela está desequilibrada, não é? Ela não está com os produtos que tem aí, as frutas, elas não estão no mesmo peso, não estão iguais os pesos. O peso está maior, é mais pesado o lado que tem a maçã e a pera. Entenderam o que é equilibrado e desequilibrado aí na balança? Muito bem. Vamos para a próxima. Agora vamos lá. Vocês viram na questão anterior que nós usamos o quilo. E agora? O que é que vem aqui? Vamos lá, vou ler aqui para vocês. Os líquidos, de modo geral, formam a forma dos recipientes que os contêm. Os líquidos, de modo geral, tornam a forma dos recipientes que os contêm, ou seja, o líquido dentro aí das garrafas. Vocês veem aí que tem vários modelos de garrafas, né? A capacidade é uma grandeza que pode ser medida em metros cúbicos, seus múltiplos e submúltiplos. O litro também é usado como unidade de medida de capacidade, que é o que nós vamos trabalhar. Nós vamos usar a unidade de medida litro, tá bom? Quilo e litro. Então, vamos para a próxima. Vamos fazer uma estimativa. Olha, aqui são estimativas que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer? Nós vamos observar a jarra. Vocês estão vendo aí que a primeira jarra tem 2 litros, a segunda 500 ml, que é a metade de 1 litro. A terceira, 1,5 litro, a segunda, 750 ml e
A quarta, desculpa, 750 ml e a última 1 litro. Aí o que que você vai fazer? Eu vou dar uma dica para vocês. Aí, nos copinhos, cada copinho desse, olha a dica, ele é de 250 ml. E aí, observe as jarras, ligue aos copos que são necessários para encher cada uma. Aí você vai fazer o quê? Você vai observar, se eu tenho 2 litros, quantos copos eu vou encher? Se eu tenho 500 ml, quantos copos eu vou encher? Se eu tenho 1,5 litro, eu vou conseguir encher quantos copos? E 750 ml? 1 litro? Então, você vai fazer a estimativa. Lembrando que cada copo contém 250 ml. Você pode colocar 250 ml de líquido dentro do copo. Então, você vai fazer uma estimativa. Para fazer essa estimativa, eu vou dar um tempinho um pouquinho maior para vocês, para que vocês possam analisar cada um, porque aí são 5, né? São 5 recipientes e vocês vão analisar cada um e vão ligar. E depois nós vamos ver se você acertou. Façam com calma, não precisa pressa, tá bom? Façam as estimativas de vocês. Se errar, não tem problema. Nós vamos fazer aqui o correto, tá bom? Então façam com paciência. Vou dar um tempinho um pouquinho maior para vocês nessa questão. Então, vamos agora aqui para a nossa resposta. Bom, vamos fazer de um por um para que você possa entender. Nós temos aí a primeira jarra, 2 litros. Você acha que os 2 litros vão caber aí nos 6 copos? O que você acha? Você acha que vai caber aí nesses 6 copos? Deixa aí. E nesse outro aí, onde nós temos 8 copos? Você acha que vai caber aí? E no próximo aí com 4 copos? Aí nós temos um com 2 e um com 3. Ó, vou dar uma dica. Quanto menor a quantidade de líquido, vai ser a menor quantidade de copos, não é? Por exemplo, se eu tenho 2 litros e ele é o maior, então ele vai encher uma maior quantidade de copos. Então você vai marcar para onde? Começamos assim, ó. Você ia marcar lá pro de 8, mas nós vamos começar do menor. Vou voltar bem aqui, nós vamos começar do menor, tá bom? Então vamos lá. Se você tem 500 ml, então você vai colocar quem?
2 copos, não é? Depois de 500 ml, quem é maior do que ele aí? 750. Então, dos 750, você vai botar quem? 3 copos. Aí você já observou que aumentou. E lá no 1 litro, que é o próximo, você acha que você vai colocar lá no primeiro, que tem 6 copos, lá no que tem 8 ou no que tem 4? Você acha que ele vai se comportar onde, esse líquido? Muito bem, no que tem 4 copos. E 1,5 litro, você acha que vai comportar todo o líquido dessa jarra em 6 copos ou em 8 copos? Em 6 copos. Muito bem. E os 2 litros vão comportar todos no 8 copos. Vocês entenderam? Deu para entender? Muito bem. Então, vamos para a próxima questão. Olha só o que nós temos aí. Uma balança. E nós temos aí duas figuras. A, que é uma vaca, e B, que é uma galinha. Então, o que a pergunta quer saber aí? Quem é mais leve? Então, para você saber o peso, você utiliza a balança, não é? Então, você imagina aí você pesando essa vaca e essa galinha. Vamos imaginar aí. Estou imaginando aqui que eu vou pesar a vaca e vou pesar a galinha. Quem é mais leve? Quem pesa menos aí nessa questão? Tempinho para vocês responderem. Então, vamos aqui. Você imaginou aí quanto é que pesa mais ou menos cada animal desse para você fazer aí a estimativa, quem pesa mais, quem pesa menos. Quando a gente coloca assim, quem é mais leve, é peso, tá, gente? Quem pesa mais, quem pesa menos, tá bom? Só que é na expressão quem é mais leve, mas é quem é que pesa menos, tá? Quem pesa menos. Então, vamos lá. Quem é mais leve aí? Você acha que mais leve é a vaca ou que mais leve é a galinha? Aí você respondeu, a galinha, não é? Por quê? Por que que a galinha é mais leve? Para começar, já dá para você observar no seu dia a dia que a galinha é bem menor do que a vaca, não é? Uma característica, tá bom? Uma característica importante. Tia Adriana, a galinha, ela é menor do que a vaca. Então, se ela é menor do que a vaca, eu já concluí aí que ela pesa menos, que ela é mais leve. Então, o que você marcou? A galinha. A galinha, ela é mais leve do que a vaca. Tá certo? Muito bem. Então, vamos para o próximo. Qual é mais pesado? Aí eu trouxe uma diferença aí bem grande, né? Quem tem aí? Na figura A, vocês observam que tem um elefante. Na figura B, uma colher. Olha só, um elefante, uma colher. Aí você imagina, tia Adriana, um elefante. Uma colher eu pego ela, na hora que eu tô lá almoçando, eu consigo levantar a colher, levar a comida até minha boca, olha só. E o elefante, como será? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão marcar
Aí, quem é o mais pesado? Tá bom? Um tempinho para vocês responderem. Quem é mais pesado aí que você marcou? A tia Adriana, observando a figura A, ela é mais pesada, não é? Será que eu consigo levantar um elefante? Será que você consegue? E uma colher? Já tira por aí, né? Então, quem é mais pesado aí, o elefante ou a colher? Você vai marcar o elefante. Ele é bem mais pesado e bem mais pesado do que a colher. Vamos para a próxima. Olha, o que é que eu quero aí nessa questão? Ligue cada grupo de brinquedos à caixa, onde ele pode ser guardado. Você vê aí que nós temos vários tamanhos de caixa. Temos a caixa A, que é a menor, nós temos a B, que é bem maior, e a C, ela está no meio aí entre a caixa A e a caixa B. Então, o que você vai fazer? Olha aí no número 1 a quantidade de objetos, número 2 e número 3. Você vai pegar esses objetos e vai colocar dentro das caixas. Você vai dizer para mim quem é que cabe na caixa A, quem cabe na caixa B e quem cabe na caixa C, tá bom? Você vai observar e ver qual a caixa comporta cada objeto desse, cada grupo de objetos desse aí, tá bom? Já já a gente volta. Então, vamos aqui. Nós temos aí no conjunto A uma mamadeira, uma chupeta e um chocalho. No 2, no 1 nós temos esses objetos que eu falei. Nos 2 nós temos um urso e no 3 nós temos os brinquedos. Nós temos foguete, avião, um navio e um disco, disco voador aí. Então, vamos lá. Os objetos aí do grupo 1, eles vão caber aonde? Qual é a caixa que você vai marcar? Você vai marcar quem? A caixa C. Muito bem, observe que eles cabem na caixa C. Vocês acham que eles caberiam na caixa A? Você acha que não ia ficar algum de fora? Não é? Então, vamos lá. E o conjunto 2, que é a do urso. Você acha que ele caberia na caixa A, na B ou na C? Olha, lembrando que a caixa B ela é bem grande, né?
todos eles caberiam na caixa B. Não tem problema. Mas nós temos as outras opções. Então, aonde vocês acham que o urso ia caber? Na A, não é? Porque é só um urso e ele cabe direitinho na caixa A. Porque se eu colocar ele lá na caixa C ou na caixa B, que comporta ele, os outros não iam caber na caixa A. Vocês estão entendendo o raciocínio? Muito bem. E o terceiro aí, com 4 brinquedos, vocês acham que eles vão caber na caixa A, na B ou na C? Muito bem, estou aí para nós, a B. Então, prestem atenção, aí é uma questão de você entender qual caixa comporta qual objeto, tá bom? Como eu falei, todas elas vão caber o urso, mas tem os outros conjuntos. Os outros conjuntos não vão caber na A. Então, a gente faz assim, uma estimativa de quem cabe aonde, tá bom? Vamos para o próximo. Observe o rapaz tirando o leite da vaquinha. Quantos litros comporta o recipiente ao lado do rapaz? Você está vendo aí que ele está ali tirando o leite da vaquinha, mas tem um balde aí do lado dele. E nesse balde está dizendo a quantidade de litros que comporta. Então, quantos litros cabem nesse balde? Vocês conseguem observar aí? Olha só, 10 litros. Vocês estão vendo aí que a setinha está apontada lá para a quantidade de litros que cabe nesse balde. E assim, muitos objetos que a gente tem em casa já vem todo marcadinho com a quantidade de litros, viu? Então, vamos lá. Onde você acha que cabe mais líquido? Você acha que cabe mais na caixa d'água ou você acha que cabe mais na garrafa? Um tempinho para vocês responderem. Então, vamos aqui para a questão. Uma dica que eu dou para vocês, na hora de vocês identificarem quem cabe mais, quem cabe menos, é observar o tamanho do objeto que é apresentado para você. Você vê aí que nós temos uma caixa d'água e uma garrafa de água mineral. Observe que a garrafa você consegue pegar nessa garrafa, não é? E a caixa d'água você já não consegue comportar ela assim na sua mão. Então, uma dica, o tamanho, tá bom? Então, onde você acha que cabe mais líquido? Aí você marcou na caixa d'água, porque a caixa d'água aí ela é maior e você observa que ela comporta mais líquido do que a garrafa de água mineral. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Qualquer dúvida, fale com o professor, tá bom? Até a próxima aula.